Olá! Vamos falar agora sobre os nossos centros de energia. Você vê o seu corpo no espelho, pensa que é um corpo, como você está enxergando. Você me vê, pensa que é o que você está enxergando. Mas se você olhar aqui na figura, vai muito além do que a gente está vendo. Veja bem, tem ali no meio, no centro, o corpo físico, que é a parte mais condensada, é a parte material, né? Tudo é energia, a gente fala material, mas é uma forma de expressão, porque por mais que isso aqui esteja parecendo sólido, nada mais é do que energia condensada. E em volta de nós temos esse campo de energia chamado aura, tá? E tem a teoria também do campo eletromagnético, que está nessa aura, só que de uma forma um pouco diferente, mais diferenciada, mas é a nossa aura também. E quando a gente passa por algum problema de saúde, essa aura, ela muda de cor. Provavelmente depois que você concluir o curso de Reiki, quando você for aplicar o Reiki em algum paciente, você vai perceber uma energia em volta desse paciente e a cor dessa energia, ela vai trazer para você a intuição do que aquele paciente está passando. O correto é a nossa aura estar assim, com todas as cores. Você vai receber a aula dos mestres ascensionados, onde eu falo dos raios cósmicos, das cores dos raios cósmicos. Lembra do arco-íris? Então, nós somos uma mistura de cores. E para a gente estar em equilíbrio, a nossa aura tem que estar assim, vibrante em todas as cores, pelo menos em 7 cores. Se alguém estivesse com aquela imagem ali e uma aura marrom, por exemplo, a pessoa estaria num péssimo nível de energia, num nível vibracional péssimo de energia. E vai olhando agora naquele corpo físico, você vê alguns pontos marcados. Ali na região do quadril, nós temos aquele símbolo laranjado, onde nós temos o centro básico, tá? O nosso centro de energia chamado chakra. Chakra quer dizer roda em sânscrito. E esse centro de energia, ele é responsável por algumas partes que nós vamos ver na próxima imagem, sobre alguns órgãos internos. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em detalhe. Mais para cima, ali na região do umbigo, vendo ali em vermelho, você tem a região que é o nosso centro de energia sexual, chamado também de umbilical. Mais para cima um pouquinho, bem na boca do estômago, nós temos outro centro de energia, que é o plexo solar, é a nossa região de poder. Mais para cima um pouquinho, nós temos um centro verde ali, na região bem no centro do peito, é o centro cardíaco. Na garganta nós temos mais um, é o azul, tá? Nós falamos que aqui na garganta nós temos um centro da criatividade, o centro da comunicação, e tem as glândulas, tá? Que são relacionadas a cada centro desse, que nós vamos ver daqui a pouquinho na outra imagem. Mais para cima um pouquinho, bem aqui no centro da testa, nós temos o outro centro de energia, que é o central, chamado também de terceiro olho. E você vai ver que no topo da cabeça você também encontra o outro centro de energia, que é o nosso chakra da coroa, tá bom? Ele é voltado para cima, por isso que ele é chamado de chakra da coroa. Cada centro de energia desse, ele tem um formato ilustrativo. Então, como que é esse formato ilustrativo? Na apostila você vai ver, eles parecem rosas e são em formatos circulares. Por isso que chakra, né? Chakra. Chakra quer dizer roda. E essas rodas, elas são duplas, tá? Então, por exemplo, o centro do coração é uma roda que vibra para frente e tem uma roda que vibra para trás. Então, ele é como se fosse assim, frente e trás, uma gira no sentido horário e o outro girando no sentido anti-horário. E eles têm que estar em constante movimento. Um bloqueio energético nesses pontos faz todo o desencadeamento de doenças, de problemas internos e físicos também.
principalmente os problemas físicos. Quando a gente fala assim, a energia precede a matéria, toda doença, todo problema emocional, ele começa nesse campo da energia ali que você está vendo, na aura, no centro de energia, para depois se manifestar no físico com os nomes técnicos, por exemplo, de gastrite, problema cardíaco, problema renal, enxaqueca, síndrome do pânico. Então, esses nomes são nomes técnicos da ciência, mas os problemas, eles nasceram nesse nível energético em primeiro lugar. Eu vou trocar de imagem aqui agora. Então, aqui uma nova imagem para você ter a localização perfeita de cada centro de energia. Então, se imagina em pé aí, lá na base da coluna, nós temos o chakra básico, que nos liga à terra. Inclusive, a roda dele, as pétalas dele são voltadas para baixo, sugando a energia da terra. E aquele de cima lá, ele é voltado para cima, recebendo a energia cósmica. Então, nós estamos em alinhamento. Veja bem, a gente recebe de cima e manda para baixo. Esse é um alinhamento que nós fazemos. E aqui no centro da testa você tem o outro, que é o central. Na garganta, né, nós temos o chakra laríngeo. Aqui no peito, o cardíaco. Na boca do estômago, o plexo solar. No umbigo, nós temos o chakra umbilical, sexual. E lá, que nem eu falei daqui agorinha, nós temos o chakra básico. Então, esses são os 7 principais. A gente vê esses 7 centros principais, mas a gente não tem noção de que existem milhares de outros centros como esse, espalhados pelo nosso corpo em de menor tamanho. Então, são milhares pelos nossos dedos, no nosso rosto. Então, existem milhares de centros energéticos no nosso corpo. Só que esses aí são os maiores. Por meio desses centros de energia, a gente recebe energia e manda energia. Então, quando eu falo assim, eu recebo energia e emano energia, a gente está falando de uma forma bem ampla, bem genérica. Mas cada centro desse está trabalhando para fazer todo esse mecanismo funcionar. Deixa eu trocar de imagem de novo. Você vai receber essa imagem no seu material complementar. Essa imagem ela é perfeita porque mostra cada centro de energia, mostra qual a glândula no nosso corpo, glândula mesmo, glândula física, glândula hormonal, que esse centro de energia rege e o problema que ele vai estar apresentando nessa região. Por exemplo, se ali na base, né, nós temos as gônadas, se essas gônadas elas estiverem passando por algum problema de saúde, por exemplo, ovários, próstata, intestino, reto, elas vão estar, se você tiver um diagnóstico desse, significa que o seu centro de energia ele está passando por um problema. Em primeiro lugar, o problema está no centro de energia. Na medicina convencional, eles vão tratar o que? O físico. Mas não adianta curar somente o físico se a parte energética não for harmonizada, porque depois vai surgir novamente o problema se no nível da energia não for solucionado. E ali na região do umbigo, então, esse centro de energia vai reger todo o nosso sistema reprodutivo, os rins, tá? E então, por exemplo, um problema de infertilidade, um problema renal, está totalmente ligado a um bloqueio energético nesse centro de energia. Então, é necessário limpar, fazer o alinhamento. Nessa imagem aí, você vai ter o mantra. Daqui a pouco eu vou entoar os mantras de alinhamento de cada chakra, para que você cuide do seu centro de energia. Isso é muito importante. Lembrando que tudo que está se manifestando aqui na fisicalidade está vindo da energia. Subindo mais um pouquinho ali no centro do plexo solar, nós temos esse centro de energia
que está cuidando, regendo nosso estômago, fígado, intestino delgado, o nosso baço. Então, problemas no baço, por exemplo, problemas no fígado, estão totalmente relacionados a bloqueios energéticos nesse centro de energia. Subindo mais um pouquinho no nosso centro cardíaco, esse centro de energia está cuidando, né? Ligado, ele está ligado com o nosso coração, com o nosso pulmão, os nossos braços, os nossos ombros, toda essa caixa torácica, a nossa glândula timo também, tá? Nós temos uma glândula que é a glândula timo, que é responsável pela imunidade, e se esse centro cardíaco não estiver em harmonia, não estiver fluindo perfeitamente, sendo energizado todos os dias, sendo cuidado, você vai ter bloqueio e vai apresentar esses problemas físicos de saúde. Mais para cima um pouquinho nós temos a glândula tireoide, relacionada ao centro da laringe, que é aqui na nossa garganta. Então a nossa criatividade, a nossa intuição, tá? Os nossos ombros também são regidos aí por essa glândula. E todo o metabolismo do nosso corpo é regido por essa glândula, que é a glândula tireoide, que está ligada a esse centro de energia, que é o centro laríngeo. Então, a sua inspiração, a gente fala que esse centro é por aqui que a gente cria. A nossa criatividade e comunicação está ligada a esse centro de energia e não aos centros superiores. Então, é bem importante cuidar, porque de repente você não está conseguindo escrever, não está conseguindo criar. É necessário fazer o alinhamento desse chakra também. Subindo um pouquinho, nós temos aqui o chakra da testa, que é chamado de terceiro olho. Ele então rege a nossa glândula pituitária e é nosso centro também da nossa percepção. Se a gente não tiver com esse chakra desbloqueado, você vai ser muito materialista, por exemplo, só vai enxergar o mundo material. Então, a partir do momento que você começa a fazer o alinhamento, a limpeza, o desbloqueio desse centro de energia, você começa a ter percepções extrasensoriais e não é nada demais, não é nada dizer assim, coisa do outro mundo, é somente a sua percepção que foi desbloqueada, liberada. Rege também os nossos olhos, a nossa intuição, a memória e a imaginação. E para finalizar, nós temos o chakra da coroa. Ele é considerado o portal da espiritualidade, o chakra da coroa. Ele regula o nosso sono, tá? Ele é responsável pela produção de melatonina, por isso ele é responsável pelo nosso sono. E ele é o que nos liga ao universo, ao Criador, por isso ele é chamado de portal da espiritualidade. Então nós recebemos a energia cósmica o tempo todo através desse centro de energia, e na hora da meditação, quando nós fazemos subir a nossa Kundalini, ela chega no momento que ela explode aí em cima e esse chakra ele se expande cada vez mais. Ele também é conhecido como o chakra das 1000 pétalas. Pega essa imagem que vai estar no material complementar, imprime, prega aí no seu espelho, cola na sua geladeira, na sua agenda e vai estudando cada centro de energia e cada glândula e cada tipo de problema, porque na hora que você recebe um paciente, aonde ele falar para você, meu problema é de rim, você já sabe qual é o centro de energia. Eu não estou conseguindo dormir, estou com insônia. Você já sabe, você já vai saber qual é o centro de energia. Se a pessoa chegar, nossa, estou com gastrite, úlcera, você já vai saber qual é o centro de energia que precisa de atenção. Você vai aplicar o reiki no corpo todo, mas você vai colocar uma atenção especial ali para quê? Para você fazer o desbloqueio, limpar formas, pensamento, tudo que a pessoa acumulou ali. Imagina um ralo, desses ralos de escoar água. Se você deixar ali um monte de folha, um monte de sujeira, uma hora a água não vai conseguir fluir por ali. Assim são nossos centros de energia, eles precisam ser limpos
e depois de limpos, eles precisam ser energizados para que eles possam fazer como um ventilador potente que gira, gira, gira rapidamente, nos reabastecendo da energia vital o tempo todo. Ok? Que aula maravilhosa, né? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e a gente se vê daqui a pouco.